Tá bom assim? Tudo bem? Muito bem, pessoal. Boa tarde a todos, tá? Meu nome é Jonas. Vou colocar aqui, ó, Jonas Cortez. Pensa num nome bonito. Professor também. Né? Ó, esse aqui, pessoal, são os canais de contato aqui, tá? 987 37 0336. Esse aqui, Jonas Cortez ADV. ADV é Instagram, tá? Qualquer discussão, qualquer questão acerca de concurso público na área policial, na área de direito penal, tá? Processo penal também, estou aí para ajudar. Com material também. Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês tenham aí, ó, pode buscar através desse contato. Não liga a cobrar, só se for no WhatsApp, tá certo? Não é cobrar de jeito nenhum, tá? Então, qualquer discussão acerca disso, de concurso público na área policial, tamo junto. A melhor hora para concurso público é essa, é a área policial. Eu sou policial civil também, eu trabalho uma semana aqui, uma semana estou lá na Paraíba, tá? Então essa semana eu estou aqui, aí entrei na turma da Polícia Civil, vou dar aula hoje para a turma de, coisa específica, para a turma de agente penitenciário, Estado do Ceará, né? Instigante, peguei o salário de lá, show, para dar uma motivada na galera. Primeiro, acho que todo mundo deveria ter feito, 5 mil e poucos reais, salário, massa mesmo. Escala 12 por 36 não vale, é 7 por 21, meu amigo, é riqueza mesmo, tá certo? E aí, nesse material que vocês pegarem, que eu preparei pra gente discutir hoje, tem alguns pontos da parte geral, eu acho mais importante. O Código Penal, ele tem 361 artigos, tá? E além disso, é lógico, evidente, a gente também trabalha na área policial com a legislação extravagante. Então, na turma da Polícia Civil aqui da noite, eu estou com a cadeira de legislação extravagante, realmente. A gente teve 2 encontros para discutir o Estatuto do Desarmamento, Lei 126, 2003, com o regulamento 5123, 2004, mas também tortura, né? 455, 97, crimes hediondos, também a gente já discutiu, abuso de autoridade, tá certo? E a parte geral, em relação ao Código Penal, o mais importante, que eu acredito, dentro desses 361 artigos, é nós entendemos alguns institutos da parte geral. Eu costumo dizer assim, se você domina a parte geral, fica muito mais fácil de você entender aí as questões relacionadas, tá? A parte especial, do 121 em diante, tá certo? E aí nós começamos esse material, um material bem inicial mesmo, tá? A ideia é que alguns alunos aqui, também eu convidei aí pra galera vir, que está na turma da Polícia Militar, que viesse assistir essas aulas de direito penal, até porque é uma tendência que os concursos a futuro na área policial, todos eles venham a cobrar direito, tá certo? Direito penal especificamente, direito constitucional, e é fundamental que se cobre mesmo realmente a parte de direito. Então geralmente a galera está na parte de polícia militar, a gente está naquela parte de geografia do RN, não é? Aspectos naturais, aspectos econômicos, aquela coisa toda, e o aluno não tem muito hábito de estudar em si a parte de direito penal. Então eu fiz o convite para que a galera da Polícia Militar, os alunos aí que estão no curso preparatório para a Polícia Militar, que viessem aqui assistir a aula, sendo a parte bem introdutória da parte de direito penal, com algumas observações importantes, alguns institutos, tá? A primeira parte mesmo, parte geral, para a gente começar a caminhar aí nesse ramo aí instigante que é o direito penal. Para quem é aluno de direito, para quem é formado em direito, para quem é advogado, sabe disso, direito penal é aquele negócio, ou você gosta, ama o direito penal, ou você odeia, né? Acha horrível. Eu particularmente amo, gosto bastante do direito penal. E aí, parceiro, beleza? Tamo junto do direito penal, tá certo? Então vamos começar aí, gente. A gente vai começar aí, ó, esse material, o meu material aqui eu coloquei aqui no celular, tá certo? A gente vai começar aí, ó, a primeira questão, a gente vai tratar de alguns princípios aí, princípios constitucionais do direito penal. Tá aí a primeira questão da CESP. Com base nas disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal, julgue os itens a seguir. Uma pessoa poderá ser considerada culpada após sentença condenatória pela prática de crime, ainda que dela recorra. Você tem que marcar se é verdadeiro ou falso. As questões de acesso são muito gigantes assim, porque é aquele esquema. Você errou uma questão, não é? Geralmente é assim. Errou uma questão, anula uma, certo, não é? Eu saí feliz da vida da prova que eu fiz para delegado da Bahia, passei a prova, tinha que fazer lá uma peça privativa de delegado, representação, prisão temporária, botei para lascar, a galera foi em preventivo, de pronto, fechei. E aí por causa de 3 questões eu não fiquei. Por quê? Porque justamente uma questão errada anulava uma certa tristeza, né? E aí, pessoal, esse é um princípio constitucional, tá certo? Tá batido. O fundamento, quero que vocês coloquem o fundamento aí, por gentileza. Puxa aí, coloca uma setinha aí, coloque assim, artigo 5º,
Inciso 57. Artigo 5º, tá? Inciso 57 da Constituição da República Federativa do Brasil, tá certo, pessoal? Então diz assim, ó, uma pessoa pode ser considerada culpada após sentença condenatória pela prática de crime, ainda que dela decorra. De forma nenhuma, pessoal, o princípio que está esculpido no artigo 5º, inciso 57, é o quê? O princípio da presunção de boa, presunção de inocência. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que ninguém pode ser considerado culpado, tá? Se não houver o quê? Sentença condenatória transitada em julgado. Sentença condenatória transitada em julgado é aquela sentença da qual não cabe mais recurso. Muita gente alegou, não sei se vocês são lembrados disso, muita gente alegou aí no mensalão, né? Houve algumas decisões, uma decisão bem conflitante, que, ó, se você, em regra é o seguinte, se você, durante todo o processo, durante toda a persecução penal, persecução criminal, você respondeu em liberdade. Daí vem a sentença do juiz de piso, vem a sentença do juiz, tá? Primeiro juiz de base, o juiz condenou. Você recorreu para a segunda instância, tá? Chegou na segunda instância, pessoal, o juiz também condenou. Em tese ainda cabe recurso, cabe ou não cabe? Cabe. Recurso especial criminal, recurso extraordinário o quê? Criminal. Que não tem efeito o quê, pessoal? Que não tem efeito suspensivo. O efeito é meramente o quê? Devolutivo, tá certo? Mas em tese, se você sempre respondeu o quê, pessoal? Em liberdade, em tese você deveria continuar respondendo o quê? Em liberdade. Não foi isso que aconteceu com alguns réus o quê? Do mensalão. E aí muita gente questionou, olha, foi rasgada a Constituição, foi rasgado o princípio da presunção de quê? De inocência. Nada disso, nada disso. Como a gente sabe, os recursos extraordinário criminal, especial criminal, eles só têm efeito o quê? Devolutivo, não tem efeito suspensivo. Pode, se um juiz conferir efeito suspensivo, pode. Já que a prisão, se ele se basear, tiver uma base principiológica, já que a prisão é a última medida a ser tomada, o indivíduo sempre respondeu aos atos processuais em liberdade, seria de bom tom que ele permanecesse o quê? Em liberdade. Mas não há nada que rasgar aqui o princípio da presunção de inocência, não. Na área policial, na nossa área policial, para quem está fazendo concurso público para a área policial, esse princípio da presunção de inocência tem validade, muita validade. Principalmente, pessoal, olha só, vocês estão sabendo, sem citar nomes, teve um indivíduo aqui, um policial aqui, tá? Respondendo pelo 21, homicídio, mas que já assumiu um cargo público de autoridade policial, de delegado policial em outro estado da federação. Qual foi o fundamento para ele assumir? Princípio da presunção de inocência. O processo ainda está o quê? Em curso. Muito embora isso na prática é o seguinte, é aquela história que a gente está falando aqui do 12/36 e a prática é 7/21. Muito embora, quando você está no curso de formação, e eu vivenciei isso na Polícia Civil da Paraíba, estamos no curso de formação, e 4 colegas meus foram convidados a sair do curso de formação. Por quê? Porque bem pertinho já de acabar o curso, esses 4 colegas foram para uma farra à noite. A gente na academia de polícia, né? Na Paraíba é bem melhor estruturado do que aqui é a tristeza, né? Bem melhor estruturado, tá? O salário é mais alto, a estrutura é bem melhor. Ah, pessoal, o salário é mais alto? Apenas porque a gente não tem subsídio, né? Remuneração, aí entra uma série de gratificações. Se você ficar doente, aposentar, lascou, tá? Mas a tendência é o quê? É ser criado subsídio lá. Mas quem entra agora de cara lá, na Polícia Civil, é R$5.100, tá certo? Se for para pegar a escala de plantão, como eu trabalho, por exemplo, no interior, Picuí, né? Nessa linha mais ou menos. Trabalho de escala de plantão, tudo direitinho, nessa linha. Com gratificação, com comissionado, comissário de polícia, uma série de gratificações que existe. É assim. Estrutura é melhor? Muito melhor. Entrou lá na Polícia Civil, recebe uma arma nova, tudo direitinho, bem melhor do que aqui. Não tem comparação isso, tá certo? O que acontece? No curso de formação, na academia de polícia, que é uma academia realmente, fora de série, pertinho de acabar o curso, galera, a gente vai sair, pode sair, tem que voltar às 10 horas, 22 horas estando aqui, beleza. E a galera foi sair e foi tomar uma, porque o custo de vida é mais barato lá, Sal e Brasa aqui é um valor muito alto, lá é um valor mais baixo. Foram lá no Sal e Brasa lá tomar uma, churrasco e tal. Na volta, né, parou, foram pegos, tá certo? Foram pegos. E aí um indivíduo desse aí estava chumbado, né, bebendo, aquela coisa toda, e aí veio o quê? Embriaguez ao volante.
Tá? Ele, não, mas eu sou aluno da polícia, o cara mais bravo, né? Sou aluno do curso de informação da polícia. Ei, tem boquinha não. Vai. Resultado, o que é que aconteceu com ele? Ele foi convidado, né? Foi conversar lá com a diretora do curso, né? E no outro dia esse rapaz não estava mais lá. No dia esse rapaz não estava mais lá. Por quê? Não, eu quis sair, né? Quis sair naquela pressão. Rapaz, você vai sair, eu prefiro ser expulso do curso de formação policial. Porque a gente vai conseguir expulsar. Se você for expulso, o negócio é mais complicado, né? É assim que funciona. Então, assim, o que eu estou querendo dizer a vocês? Na área policial, a gente tem que estar, aquela reputação ilibada mesmo, tá certo? Né? Curso de formação, tem alguma, não tem nada, absolutamente nada, meu amigo. Tá certo? É nesse sentido aí, beleza? Então aí, essa questão aí, pessoal, a questão 1 não tem nenhuma dificuldade, nenhuma outra, só pode ser o quê, pessoal? Errada, né? Só pode ser errada. A questão 2 diz assim, o artigo 5º, inciso XL 40 da Constituição da República, prevê que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Tal dispositivo constitucional refere-se ao princípio da... Aqui é bom porque é lei penal no tempo. Aqui eu vou trabalhar com lei penal no tempo. Quando eu trabalho aqui, pessoal, com lei penal no tempo, tá certo? E aí eu tenho, a lei penal não retroagirá, a não ser para beneficiar o que? O réu. O meu questionamento é, a lei penal mais benéfica, ela sempre retroage se for para beneficiar o réu? A regra é, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Aí você tem uma questão da CESP, está lá a questão, se errar a questão anula uma certa. A lei penal sempre vai retroagir quando beneficiar o réu, verdadeiro ou falso? Olha aí, quem acha que é verdadeiro? Levanta o braço aí. Quem acha que é falso? É falso? E aí, falso por quê, pessoal? Boa, lei temporária e lei excepcional. Lei temporária e lei excepcional não vão aplicar a retroatividade benéfica. Então, quando eu digo assim, a lei penal não retroage, a não ser para beneficiar o réu, eu tenho duas exceções. Quais são as exceções? A lei temporária e a lei excepcional. O que é uma lei temporária e o que é uma lei excepcional? Vamos discutir aqui. Quando eu falo aqui, lei temporária e lei, o quê? Excepcional. Lei temporária e lei excepcional. Tá certo? A lei temporária e a lei excepcional, pessoal, elas têm duas características marcantes. Quais são as duas características marcantes da lei temporária e da lei excepcional? A lei penal, pessoal, a lei penal, ela goza do quê, pessoal? Da extra-atividade. Tá certo? Que é o quê? Que é o gênero. Eu tenho as duas espécies aqui. Quais são as espécies? Eu tenho o quê? A retroatividade, o quê? Benéfica e o quê? A ultra o quê? A ultratividade. E a ultratividade. Então, olha só, a lei temporária e a lei excepcional, elas têm duas características. Primeira característica aqui, pessoal. O que? Eu tenho uma determinada lei, tá? Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. Tá certo? Se eu quiser agora, de certa forma, possibilitar agora o porte de arma de fogo para todos os brasileiros. Tá certo? E se eu for revogar o Estatuto do Desarmamento, eu tenho que ter o quê? Uma outra o quê? Uma outra lei. Não é assim, pessoal? No caso da lei temporária e da lei excepcional, elas são leis o quê, pessoal? Elas são leis auto o quê? Auto-revogáveis. Auto-revogáveis. E elas são também o quê, pessoal? Ultra-ativas. Professor, o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Ultra-ativa. Ultra-ativa quer dizer o quê? Quer dizer que os fatos ocorridos na vigência da lei temporária e da lei excepcional, mesmo cessada a sua vigência, a lei continua a reger esses atos. Vou explicar isso melhor. Digamos que eu tenho aí o Código Penal. Cadê o Código Penal que estava aí, pessoal?
já desapareceu, tá? Por gentileza, esse Código Penal aí, é seu, é? Opa, Código Penal bom, obrigado, tá precisando não? Olha só, pessoal, eu esqueci o meu. Tô com esse hábito agora de esquecer headphone, esqueci a pessoa. É uma lepra. No Código Penal, artigo 155, que é o crime de furto. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Então vamos lá, discutir aí no crime de furto, artigo 155 do Código Penal. Penal é maravilhoso, é bom demais. É uma coisa boa estudar penal, viu? É bom, para quem advoga na área criminal é bom, não é não? Olha só, gente. Então, artigo 155 do Código Penal brasileiro. Está aqui o abençoado. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Digamos, pessoal, que essa pena de 1 a 4 anos e multa, tá? Eu tenho uma lei penal mais gravosa que vai aumentar essa pena. Digamos que o indivíduo praticou o crime, tá? Vou apagar aqui para ficar bem fácil aqui o entendimento. Digamos que o indivíduo praticou o crime. Hoje, dia 13, né? 13/9/2014, né? 14/9/2017, tá certo? Ele praticou o crime aqui, do 155, tá? Furto, quando a pena é o quê? De 1 a 4 anos, tá? Digamos que praticou o crime aqui, 1 a 4 anos, tá certo? E aí eu tenho uma lei temporária que diz o seguinte, vou até colocar a lei temporária aqui. Digamos que de 14/9/2017 até 20/10/2017, um exemplo. Eu tenho uma lei temporária que o crime ele passa de ser de 1 a 4 anos a 2 a 6 anos. Pronto. Eu sei que 155 é de 1 a 4 anos. Mas eu estou aí de 14/9/2017 hoje até 20/10, a pena, tá certo? Do crime de furto passa a ser 2 a 6 anos. O indivíduo, então, praticou o crime aqui, nesse período, nesse lapso temporal. Quando estava vigendo o quê, pessoal? Essa lei, o que? A lei temporária. Só que aí a gente sabe, a persecução criminal, ela demora, o processo criminal demora, tá? E aí a sentença dele vai sair quando? Vai sair em 10/10/2018. Veja, essa lei, a vigência dela era até 20/10. Até 20/10, ó, tá? Mês que vem. Acabou a lei. Volta a vigiar o quê, pessoal? Código Penal normal. De 1 a 4 anos. A pergunta é, pessoal, aí, se voltou a vigiar essa lei aqui, 1 a 4 anos, essa lei é mais benéfica ou não? Ela vai retroagir? Não vai retroagir. Por quê? Porque isso é uma característica da lei temporária. Ela é uma lei o quê? Ultrativa. Por que ela não vai retroagir, pessoal? A lei temporária ela é excepcional, tem que pensar nisso. Elas são criadas para regular casos excepcionais, casos que exijam uma reprimenda, tá certo? Mais rígida por parte de quem? Por parte do Estado. Dessa forma, mesmo que eu tivesse uma lei aqui, ó, pronto, aqui eu tenho 1 a 4 anos, 155. Está aqui a lei temporária, 2 a 6 anos. Chegou aqui, 10/10/2018, tem uma lei mais branda, uma novatio legis in melius, uma lex meteor, que diz assim, a pena do crime de furto agora não vai ser nem 1 a 4 anos, tá? Vai ser o quê? De 1 a 2 anos. Eita, que já puxar para quê? Juizado especial criminal, tá certo? Vai ser de 1 a 2 anos. Nesse caso, retroagiria? Também não. Então eu tenho duas exceções a essa regra da retroatividade benéfica da lei penal. A lei temporária e a lei o quê? Excepcional. Mas, professor, qual é a diferença, então, da lei temporária e lei excepcional? Vou dar um exemplo. Em caso de calamidade pública, de seca, de guerra, eu digo assim, ó, começou a guerra, a Terceira Guerra Mundial tem início, tá? Ou então uma seca muito feroz que atingiu aí o Brasil, começou agora a seca muito forte. E aí é editada uma lei pela União, né? Diz assim, olha, o desperdício de água, enquanto durar o período de guerra, a pena de 1 a 2 anos de reclusão. Um exemplo. Tá certo? 1 a 4 anos, 1 a 5 anos, um exemplo.
Desperdício de água no período de seca, tá certo? A pena será o quê? 1 a 2 anos, 1 a 4 anos, 2 a 6 anos, seja lá qual for. É uma lei o quê, pessoal? Lei excepcional. A lei temporária, período de eleição, de tal hora do dia tal até a hora do dia tal, não pode o quê, pessoal? Bebida alcoólica, tá certo? Qual a diferença da lei temporária e excepcional? A lei temporária tem data para entrar em vigência e data da auto o quê? Revogação. A lei excepcional não. Ela só tem data o quê? De início da vigência. Começou a guerra, começou a vigiar a lei. Quando é que ela vai acabar? Não sei. Quando a situação de excepcionalidade o quê? Acabar. Entenderam isso? Ficou claro? Então, lei temporária e lei excepcional, não esquecer, são exceção a essa regra da retroatividade benéfica da lei penal. Portanto, se eu pego uma questão que diga assim, ó, a lei penal sempre retroage para beneficiar o réu, salvo o quê, pessoal? Lei temporária e lei o quê? Excepcional. Por que é importante eu entender essa questão de lei penal no tempo? Quando eu estudo lei penal no tempo, é muito importante, é de fundamental importância eu entender isso. Não está no programa, não está no edital do último concurso da Polícia Civil. Não está aí, ó, a aplicação da lei penal, do artigo 1 ao 12. Mas não tem como eu estudar direito penal, pessoal, sem eu entender a aplicação da lei penal. Então, tenho que estudar do artigo 1º ao artigo o quê? Ao artigo 12. Tenho que estudar a aplicação da lei penal. Vou dizer para vocês por que isso é importante. Por que é importante eu estudar lei penal no tempo? Então, uma questão aí massa, não sei se foi delegado de polícia, que eu só trabalharia com lei penal no tempo, tá? Eu tenho que saber o seguinte, pessoal, então eu já sei o que é lei temporária, o que é lei o quê? Excepcional. Quando eu estudo lei penal no tempo, eu também tenho que saber o que é o quê? Primeiro, abolício crimes. O contrário de abolício crimes é o quê? É a lei penal incriminadora. Abolício crimes é aquela lei, pessoal, que deixa de considerar crime uma determinada conduta, fazendo cessar todos os efeitos penais da sentença condenatória. Penais. Então, abolício crimes, pessoal. Então, se você for olhar aí, ó, no Código Penal, lá no início do Código Penal aí, pessoal, você tem aí, ó, lei penal no tempo, artigo 2º, parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica seus fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada e julgado. Artigo 3º. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou cessada as circunstâncias que determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Olha só, pessoal, o artigo 2º, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Aqui é abolício crimes. Então, olha só, gente, se o estupro, artigo 213 do Código Penal, então o 217A, né, que foi esculpido pela lei 2015-2009. Então tem lá, 217A, estupro de vulnerável, tá? Se tem uma lei agora que deixa de considerar crime o estupro de vulnerável, o 217A, se eu estou respondendo a um processo criminal, tá? Se está no curso do inquérito policial do estupro de vulnerável, tranca o inquérito. Se está no curso, o que, pessoal? O processo penal, já está na esfera judicial, tranca a ação penal. Se eu estou preso, sou solto imediatamente. Se for provisório, imediatamente. Já tiver na fase de execução da pena, tá certo? Juiz de execução, solta imediatamente. Isso é o que? Feito da abolício crimes. Abolício crimes deixa de considerar o quê? De considerar o quê, pessoal? Crime. A lei penal incriminadora é o contrário. Uma conduta que não é tida como criminosa passa a ser considerada o quê, pessoal? Crime. E eu tenho duas, e aqui é lógico, a abolício crimes ela tem efeito ex tunc, né? Ela vai retroagir, não é isso, pessoal? Nesse caso aqui, ó, lei penal incriminadora, ex tunc daqui para frente. E eu tenho também
duas outras leis, que é o quê? Eu vou chamar aqui, ó. A doutrina e na prova pode vir dessa forma aqui, ó. Eu tenho a lei que de qualquer forma, que é o parágrafo primeiro, né? De qualquer forma, beneficia o réu. A lei que de qualquer forma beneficia o réu, pessoal, ela retroage? Retroage. Salvo que casos? Lei excepcional e lei o quê? Temporária. Essa lei que de qualquer forma beneficia o réu, na minha prova de concurso, vai vir com esse termo, vai vir esse termo aqui, ó. Lex mitior. Ou novácio, com T, legis in melius. Tá? E a lei que de qualquer forma prejudica o réu. Prejudica o réu. Essa lei aqui aí vai vir na minha prova lá do concurso, vai vir assim, ó. Lex gravior. Ou novácio legis in impégios. Tá certo? Então eu tenho que saber disso. Dessa lei mais benéfica. E aí, parceiro, beleza? Dessa lei mais benéfica, tá certo? E a lei que de qualquer forma prejudica o réu. Mas a importância de eu estudar, lei penal no tempo, é isso? Não. A importância não é só isso, não. Vai bem além disso. Se eu pegar, por exemplo, o artigo 4º, eu vou trabalhar com o tempo do crime. Tempo do crime é fundamental para mim. Tempo do crime é fundamental para mim, pessoal. Em que momento ocorreu o crime, tá? E eu vou trabalhar com o tempo do crime, então vamos lá. O artigo 4º do Código Penal, pessoal, diz assim, ó. Muito importante, então, memorizar isso aqui, saber disso. E aí eu vou aplicar isso aqui em uma questão. Você vê que uma questão massa que utilizou só tempo do crime. O tempo do crime diz assim, ó. Artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, se eu sacar da minha pistola e deferir 5 tiros de arma de fogo aqui, contra, qual é o nome? Vou usar você para morrer hoje, Edson, umas 10 vezes. Contra Edson, tá certo? Tô lá. Disparei agora, hoje 14/9/2017. E aí, o Edson vem a morrer 4 meses depois. Quando é que eu pratiquei o crime? Quando ocorre o evento morte, sabendo que o crime de homicídio é um crime o quê, pessoal? Material, formal, de mera conduta. Material, que exige o resultado o quê? Naturalístico. Então, vai lá, desferir 4 tiros de arma de fogo, tá? Em relação a Edson. Agora, 14/10/2017. Ele vem morrer 4 meses depois. Ele vai ao hospital e morre 4 meses depois. Eu pratiquei o crime quando, pessoal? Quando ele morre 4 meses depois ou hoje? Dia 14/9/2017. Hoje, literalidade da lei. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Para que danado serve isso? Como é que eu vou fazer isso numa questão de prova? Como? Esse tempo do crime, e aí a teoria, aí tem um mnemônico, eu gosto muito de mnemônico, a gente vai ver um monte na parte de conhecimentos específicos, tá, de legislação do Ceará. Quando você trabalha com o lugar do crime, a gente vai ver isso mais adiante, artigo 6º, lugar do crime eu tenho o quê? Teoria da ubiquidade, né? Quando eu falo com o tempo do crime, é teoria do que? Da atividade. Eu vou usar esse mnemônicozinho aqui mais adiante, tá? Então, olha só, para que serve essa questão do tempo do crime? 2 fatores. Primeiro, para eu aferir a imputabilidade do agente. Se eu tenho 17 anos, assistência, 17 anos, tenho 18 já, né? 17 anos, 11 meses e 29 dias. Desferi aqui, ó, 5 tiros de arma de fogo aqui contra Edson. Tá certo? Edson vem a morrer o quê, pessoal? 4 meses depois. Ora, 4 meses depois eu já vou ter quantos anos? 18 anos. E a maioridade penal, o critério para a maioridade penal é um critério meramente biológico. Muito embora no momento da conduta eu passe para outro critério, o critério biopsicológico. Mas para eu aferir, tá? A imputabilidade, a maioridade penal, eu só vou utilizar o quê? O critério biológico. Idade, 18 anos é o quê? Maioridade penal.
Se eu tenho 17 anos, 11 meses, 29 dias. Desferi 5 aqui, disparo de arma de fogo contra ele, agindo com ânimos necande, com a intenção de matar. Ele veio morrer o quê? 4 meses depois. E aí, pessoal, em que momento eu pratiquei o crime? Quando eu disparei ou quando ele morreu? Quando eu disparei. Se eu pratiquei o crime quando eu disparei eu já era maior? Eu já tinha maioridade penal? Não. Então, amigos, eu vou responder o quê? Pela Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente. O máximo que eu vou ficar internado são quantos anos? 3 anos. Ô, riqueza. Nessa linha, tá certo? Nessa linha. Então, é importante o quê? Para eu aferir imputabilidade. E é importante também para eu aferir casos de aumento de pena. Quer ver uma coisa? Artigo 121, parágrafo 4º. No artigo 121, homicídio, no parágrafo 4º do 121, você vai olhar assim, tem assim, ó, no 121, e eu vou colocar a questão para a gente fazer aqui, tá? 121, tá lá, matar alguém, homicídio simples. Nunca vi um caso de homicídio simples. Já fiz alguns júris aí, nunca teve de homicídio simples. Antes de entrar para a polícia, tá certo? Nunca vi, porque sempre é a traição, a emboscada, motivo torpe, fútil, que impossibilita a defesa da vítima. Homicídio simples é muito difícil, tá? Você vai lá, então, artigo 121, parágrafo 4º. No parágrafo 4º do 121 tem aí, ó, aumento de pena. Começa no homicídio culposo. Na segunda parte diz assim: sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3. Se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Então eu tenho que utilizar o tempo do crime para isso também. Então quando é que vai incidir a majorante do homicídio? Menor de 14 anos ou maior que de 60? De 60 anos. Menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Eu estou trabalhando somente com o quê? Tempo do crime. Aí eu coloquei uma questão bem capciosa, questão boa, para a gente fazer aí, que é a questão número 7. Pronto, questão de número 7. A questão de número 7, questão grande, Polícia Civil de Goiás, para agente de investigação, tá certo? Nem para delegado. Então, ó, quando eu pegar uma questão dessa, eu vou ter que ir aqui, ó, vou discriminar ponto por ponto aqui. Então vamos lá, primeiro, João, que acabara de completar 17 anos. Então João tem 17 anos. Portanto, João aqui, ó, não responde o quê? Pelo Código Penal. 17 anos é o quê? Estatuto da Criança e do Adolescente. Show. Levou sua namorada, a Rafaela, de 12 anos e 11 meses de idade. Então, Rafaela tem quanto, pessoal? 12 anos e 11 meses. 12 anos, tá? E 11 meses. Rafaela é o quê? Aqui. Já é, pelo ECA, já é o quê? Adolescente, né? Porque até 12 anos incompletos é o quê? Criança, tá certo? Beleza. Até sua casa. Considerando ser muito jovem para namorar, a garota aproveitou a oportunidade e terminou o relacionamento com João. Inconformado, João prendeu Rafaela na casa, ocultou sua localização e forçou a ter relações sexuais com ele durante o primeiro de 13 meses em que manteve em cativeiro. Então, olha só a importância disso. Ele manteve ela em cativeiro durante quantos meses? 13 meses. 13 meses em cativeiro. Ele tinha 17 anos. Se passou 13 meses ela em cativeiro, pessoal, tá? Ele já tinha o quê? 18. Mas no primeiro mês, olha só, ele tem 17 anos. No primeiro mês ele manteve relação sexual com ela. Ele pode responder, responde por estupro. Não, porque o quê, pessoal? Porque ele é o quê? Ainda menor. Eu estou trabalhando só com o tempo de quê? Só com o tempo do crime aqui, tá? Então vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, primeira conduta aqui que ele efetuou, que foi o quê? Foi estupro, não é assim, gente? Estupro. Responde ou não? Não, porque é menor, tá? Após várias tentativas frustradas de fuga, um dia antes de completar 14 anos, cadê? Perdi aqui.
de idade. Rafael, em um momento de deslize de João, conseguiu pegar uma faca e lutou com o rapaz para mais uma vez tentar fugir. Antes de 14 anos, né, pessoal? Menor de 14 anos. Na luta, João tomou a faca de Rafaela e, após afirmar que se ela não queria ficar com ele, putz, foi mal. Isso é ruim de colocar no... Que ele não queria ficar com... E tomou a faca de Rafaela, após afirmar que se ela não queria ficar com ele, não ficaria com mais ninguém, desferiu-lhe um golpe de faca. Rafaela fingiu estar morta e, mesmo ferida, conseguiu escapar e denunciar João, que fugiu após o crime, mas logo foi encontrado e detido pela polícia. Rafaela, apesar de ter sido devidamente socorrida, entrou em coma e faleceu após 3 meses. Ela morreu após 3 meses. Quando é que o homicídio foi cometido, pessoal? Quando ela morreu ou quando ele praticou lá com o tralho de faca? Tá? Beleza, então vamos ver as assertivas agora. A. Responderá pelo crime de tentativa de homicídio? Não. Se fosse responder... não responde por que não responde? Por que não responde, pessoal? Não tentativa não, foi homicídio o que aí, pessoal? Consumado, então coloca em parênteses aí, homicídio consumado. Tá? O outro. Responderá por crime de estupro de incapaz previsto no Código Penal? Não, por que não? Boa, coloca aí. Não, porque ele ainda era o quê, pessoal, na época do fato? Menor, ainda era menor, tá? Ato infracional, não é isso? Eita, danado. C. Não responderá pelo crime de estupro, segundo a lei penal, de acordo com a teoria adotada pelo Código Penal em relação ao tempo do crime. Que é a questão o quê? Correta. Mas vamos ver qual é o erro da assertiva D e da assertiva E. Não poderá ser submetido à lei penal pelo cometimento do crime de cárcere privado, pois à época do crime ele era menor de idade. E aí, pessoal? Não, se foram 13 meses que ele manteve em cativeiro, então ele já passou o quê? Para a maioridade. Ele poderia sim responder o quê? Pelo cárcere privado. Sim ou não? Poderia sim, pois não. Aí sim. Só que a questão é clara, ela diz assim. A questão diz que ele teve relação sexual no primeiro mês dos 13. Então no primeiro mês dos 13 ele ainda era o quê? Ainda era menor. Mas se ele continuar praticando os vários estupros, aí eu vou para que tipo de crime? Continuado ou habitual? Crime continuado. Crime continuado. Tranquilo, beleza? A questão tem que dizer, tem que deixar claro, né? E a outra assertiva é, qual é o erro da assertiva é? Diz assim, ó. Responderá pelo crime de homicídio sem aumento de pena por ter cometido crime contra a pessoa menor de 14 anos de idade, uma vez que Rafaela, à época da morte, já havia completado 14 anos de idade. Não, pessoal, o crime foi cometido quando ela o quê? Quando ela ainda tinha menos de 14 anos. Um dia antes, não foi assim? Então, deveria incidir no homicídio o quê, pessoal? Se ele fosse responder, o aumento de pena do parágrafo 4º do 121. Beleza? Então, veja que aqui eu trabalhei somente com o quê? Somente com tempo do crime. Por isso que é importante eu trabalhar, eu saber bem essas questões acerca de tempo do crime. Tranquilo? Show? Beleza? Muito bem, pessoal. Vamos para a questão de número 2. Então, o artigo 5º, 40 da Constituição da República prevê que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Tal dispositivo constitucional refere-se ao princípio de graça aí, né? A gente acabou de discutir. Qual é? Retroatividade benéfica da lei penal. Show. Tem uma que fala da temporária excepcional. Vocês acharam aí? Qual é essa questão? Qual é? Não, tem uma... 3. Pronto, vamos lá, 3. Dentre as assertivas abaixo, assinala a alternativa correta. A. O Código Penal acolhe em caráter absoluto o princípio da territorialidade, pelo qual a lei brasileira é aplicada em todo o território nacional, independente da nacionalidade do autor e da vítima do crime. Olha só, pessoal. A territorialidade, a agenda do Código Penal, está no artigo 5º, né? No artigo 5º do Código Penal, tem territorialidade. Ela diz assim, ó. Aplica-se a lei brasileira
sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Aí aqui explica-se o que é que se entende por território nacional. Em tese, pessoal, a extensão do território nacional é o quê? As embarcações públicas, está aqui ó, no artigo, ó. Natureza pública ao serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Explicando esse artigo, esse dispositivo, uma embarcação privada, uma aeronave privada que esteja em alto mar, vai vigorar o quê, pessoal? Princípio da bandeira da representação. Brasil, leia o quê? Brasileira. Se uma aeronave, por exemplo, se uma embarcação privada brasileira ancorar, aportar, na verdade, tá certo? Num porto japonês, em água do Japão, e ali se for cometido um homicídio dentro desse navio brasileiro, de propriedade privada, eu vou aplicar que lei? Lei japonesa, tá certo? Mas se esse navio for o quê, pessoal? Se esse navio for um navio público, tá? Brasileiro. For um navio da Marinha do Brasil, é extensão do território brasileiro ou não? É, então aplique que lei? Lei brasileira. No estudo, tem só uma peculiaridade nesse estudo aí que eu acho interessante, que é o princípio da passagem inocente, tá certo? A gente nem vai entrar nesse mérito agora, mas quando vocês forem estudar isso aí, tá? É interessante saber disso. A nossa territorialidade que nós utilizamos aqui, a teoria, é da territorialidade temperada. Por que temperada? Porque se você analisar bem a questão 13 diz assim, ó, o Código Penal acolhe em caráter absoluto o princípio da territorialidade, pelo qual a lei brasileira é aplicada em todo o território nacional, independente da nacionalidade do autor e da vítima. Não, pessoal, coloque aí uma setinha, coloque assim, territorialidade temperada. Territorialidade temperada. Aí você vai colocar entre aspas aí, ó, as imunidades diplomáticas, imunidades diplomáticas. Imunidades diplomáticas. Puxa uma setinha em imunidades diplomáticas, puxa uma setinha e coloque assim. A imunidade diplomática alcança também. A imunidade diplomática alcança também. Alcança também, 2 pontos. A família do agente diplomático, a família do agente diplomático e o corpo funcional da representação. A família do agente diplomático e o corpo funcional da representação. Então não pode ser assertiva A, tá? Existem os casos também que isso é importante eu entender, lá no artigo 7º, que são os casos de extraterritorialidade. Aí eu tenho o inciso 1 e o inciso 2 que são muito importantes. No inciso 1 do artigo 7º, ele trata da aplicação da lei penal brasileira fora, além do território que brasileiro. Eu tenho os casos de extraterritorialidade incondicionada, artigo 7º, inciso 1, e condicionada, que é o inciso 2. O incondicionado, o principal ponto que mais cai em prova de concurso público na área policial. O crime é o crime cometido contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Essa questão despenca em prova de concurso público na área policial. E aí eles usam também o erro de tipo acidental, o erro in persona ou aberracto ictus. Ele faz o seguinte, por exemplo, você vai lá no artigo 7º, inciso 1, diz o seguinte, artigo 7º, inciso 1, linha A, né? Diz assim, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. 1. Os crimes. A linha A, contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Pronto. Aí você vai ter um monte de questões que vai dizer assim, em se tratando da extraterritorialidade, né, a extraterritorialidade incondicionada, né, então ficam sujeitos à lei brasileira os crimes cometidos contra a honra e a vida do presidente da República. Está errado. É a vida e o que? E liberdade. E aí tem um caso importante também. Aí aqui nessa questão, além disso, que despenca também em prova, eles usam o quê? O que é que eles fazem? Eles trabalham com erro de tipo, erro acidental, que não exclui nem o dolo nem a culpa. Não é?
erro de tipo acidental, ou então acto ictus, o erro na execução. Diz o seguinte, ó, Jonas, querendo atentar, agindo com ânimos necande, querendo atentar contra a vida do presidente da república. Né? Desfere 3 tiros de arma de fogo contra quem? Contra o presidente da república. Vindo a atingir um amigo deste, João, que está ao lado. Tá certo? Nesse caso, pessoal, nesse caso, né? Aí foi eu na execução, acto ictus. Eu vou responder o quê? Como se tivesse atingido quem? O presidente da república. Tá certo? Então, se eu estou no exterior lá, se fosse um brasileiro qualquer que estivesse no exterior, para aplicar a lei brasileira, eu tinha que entrar em território o quê? Nacional. Mas eu estou falando do presidente da república. Não, mas eu não atingi o presidente da república. Sim, mas você quis atingir o presidente da república. Por erro na execução, acto ictus, você acertou o quê? O que estava ao lado. Você responde como se tivesse atingido o quê? O presidente da república. Aplica o quê? A lei brasileira, você está no exterior. Beleza? Isso é importante, isso é importante. Essa questão de erro de tipo, então cai demais aí essa questão aí do artigo 7º, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, se tratando disso, na questão não pode ser, então, a assertiva. Não pode ser a assertiva A. B. Seguindo o critério objetivo adotado pelo Código Penal, é de se dizer que os atos preparatórios são punidos a título de tentativa. Tentativa no artigo 14. Os atos preparatórios, pessoal, olha só. Então, aí eu vou trabalhar com o caminho do crime, o iter criminis, não é? Então, qual é o caminho, o percurso do crime aí, pessoal? Não é? Na esfera do agente, qual é, pessoal? Vocês lembram? Já estudaram isso, né? Iter criminis. Boa, eu tenho o que primeiro? Cogitação. Depois, preparação. Depois, execução. E depois o quê? Consumação. E tem alguns doutrinadores que estendem aqui, colocam aqui, nem vou colocar aqui, coloco aqui o quê? A questão do exaurimento. Não é assim? Vamos deixar assim, cogitação, preparação, execução e consumação. Pessoal, a tentativa, pessoal, ela começa quando? Quando eu passo para onde, pessoal? Quando eu inicio o quê? Na execução. E eu não consumei o fato por circunstâncias alheias à minha o quê? Vontade. Tá certo? É lógico, evidente. Professor, existem casos em que é punido, em que o indivíduo é punido a título de preparação? Existe. Por exemplo, o crime do cara ter pretexto para falsificação de moeda. Ou então o 288, que era quadrilha ou banda, agora é associação criminosa. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim de praticar. Não é isso, pessoal? Mas a regra geral é o que, pessoal? Não é? Os atos só são punidos a partir do que? Da execução, a título de tentativa, que está no artigo 14, beleza? Portanto, essa questão aí, essa assertiva, ela é verdadeira ou falsa? Falsa. Assertiva D. O princípio da retroatividade benigna não se aplica às hipóteses de lei excepcional ou temporária, nos termos do artigo 3º do Código Penal. Verdadeiro ou falsa? Verdadeiro, que é a questão verdadeira que a gente falou hoje, a questão de lei temporária e lei excepcional. Tranquilo? Pulei a C. Em relação ao lugar do crime, o Código Penal adotou a teoria da atividade. Não. Você vai lembrar desse mnemônico aqui, pessoal, ó. Quando eu falo tempo do crime, é teoria da atividade. Tá? No momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. O lugar do crime, tanto faz. Momento da ação ou da omissão, como lugar do resultado. Lugar da ação ou da omissão, como lugar do resultado. Lugar do crime não tem a ver com competência. Tá? Competência é outra coisa, é outro estudo. Tá certo? Então, quando eu trabalho com o lugar do crime, é a teoria do que, pessoal? Da ubiquidade. Quando eu trabalho com o tempo do crime, é o quê? A atividade, tá certo? Guardar esse mnemônico aqui, ó. Lugar do crime, ubiquidade, tempo do crime, atividade, tá? É bom fazer esse mnemônico aí, que você não vai esquecer isso jamais, não vai esquecer isso nunca. Ei, João, cadê a pipoca? O pessoal tá esperando, viu? Você prometeu, agora tem que dar pipoca, viu? Isso, lugar do crime, ubiquidade, tempo do crime, atividade, beleza? Foi buscar pipoca mesmo. Aí a pessoa, vai ter uma pipoca, vai mesmo, vai, eu tô com fome, vou dar aula hoje à noite.
Disse que ia ter. Não tem tempo não. Vamos lá, pessoal. Então a questão agora é questão 4, não é isso? Certo. Antes da gente fazer a questão 4, nós vamos ler aqui. Vou ler para vocês aqui 2 artigos, tá certo? O artigo 28 e o 61, tá? Do Código Penal. Fala aí, Alex. A pessoa que fala aí. Muito bem, pessoal. Junte a pipoca. Junte a pipoca. Olha, o artigo 28, pessoal, diz assim, ó. Não exclui a imputabilidade, a emoção ou a paixão. Aí depois, embriaguez. Inciso segundo. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Isso também não inclui o que, pessoal? A imputabilidade penal, tá certo? Foi mal, deixa eu... Não, entender não. Pipoca agora? Não, peraí, só um momentinho. Um momentinho. Nem conforme a gente tá. Não, tô brincando, pô. Pode entrar. Pode entrar. É brincadeira. Peraí, pessoal. Muito bem, pessoal. Então, tá com vocês o artigo 28, tá? O inciso 1 e o inciso 2. O artigo 28 diz assim, não exclui a imputabilidade penal, a emoção ou a paixão e a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. O que vai excluir a imputabilidade é o quê? É a embriaguez acidental, por caso fortuito e também por força maior. Lembrar disso, tá? E eu tenho que ler também outro artigo importante, pessoal, que é o 61. No 61 diz assim, ó, são circunstâncias agravantes. A reincidência, ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe, a traição, com emprego de veneno, contra ascendente, com abuso de autoridade, contra criança. Aí tem lá o L, a linha L, em estado de embriaguez pré-ordenada. Em estado de embriaguez pré-ordenada. O que é isso? É aquele cara que para praticar a conduta criminosa, ele vai o quê? Para ganhar coragem, vai o quê? Tomar uma. Então é um caso o quê? De agravante. Tenho que lembrar disso, tá certo? Então vamos lá. Um dos elementos da culpabilidade. Aí aqui, galera, ó, eu costumo, na turma que eu entrei na Polícia Civil, a gente ficou aí praticamente quase uma aula com isso. É de fundamental importância. Eu vou colocar aqui, só porque a gente não tem esse tempo, tá? É pelo formato da aula e tudo, mas é só para a galera relembrar aqui, ó. É muito importante, é fundamental você dominar bem esses institutos do critério analítico de crime. Quando a gente vai estudar a teoria geral do delito, a gente vai tomar como base o critério formal, material, o critério o quê? Analítico. Aí eu tenho um crime. Aí eu tenho aqui, pessoal, o crime é o quê? É um fato típico. Lembrando que esse fato típico, vai já colocar uma questãozinha aqui interessante, para quem trabalha. Por isso que é muito bom você fazer muitas questões. E aí, beleza, meu amigo? Ó, você tem que fazer muitas questões aqui, tá? Quer prestar concurso público aí na área policial, em qualquer área. Fazer muitas questões. Então tem um fato típico. Esse fato tem que ser o quê? Ilícito. E tem que ser o quê? Culpável. Não é isso? O fato típico, ele é composto por quê, pessoal? Pela conduta. Essa conduta, ela pode ser conduta dolosa ou culposa, tá? A conduta pode ser o quê? Comissiva, que é um fazer. Ou pode ser o quê? Omissiva. Na culposa eu tenho 3 modalidades. Quando você faz o que não deveria fazer, você foi o quê, pessoal? Imprudente. Quando você deixou de fazer o que deveria, você foi o quê? Negligente. Tá? E quando você agiu, isso tem a ver com a falta de aptidão profissional, você vem para onde? Vem para imperícia. Tranquilo. Depois da conduta eu tenho o quê? O resultado. E o que liga aqui a conduta ao resultado, eu tenho o quê? O nexo causal, que você estudou aí muito bem, as circunstâncias, né? Aquelas absolutamente independentes, relativamente independentes, aquela coisa toda, tá? E eu tenho também aqui no final o que? A tipicidade, que a tipicidade ela pode ser simples subsunção da conduta à norma, que é a tipicidade o quê? Formal. E a efetiva lesão, bem jurídico tutelado, a importância que eu tenho o quê?
material que junto com vai formar forma material, vai formar o quê? Vai formar a tipicidade conglobante. Aqui eu tenho o ilícito para, veja, se eu praticar uma conduta dolosa, tá? Nos crimes que há um crime material, que há um estado naturalístico, porque eu só vou estar nexo causal nos crimes materiais, tá certo? Então, um crime de homicídio, teve a conduta, tá certo? Teve o resultado, teve o nexo causal e tem a tipicidade lá, 121. Show, tranquilo. Se eu não pratiquei, acobertado por um das excludentes, o artigo 23, 24, 25, quais são? Aí eu tenho aqui, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, que é o que está na lei. E também tem o que não está na lei. Qual é o que não está na lei? Boa, o consentimento do ofendido. Para esse consentimento do ofendido aqui valer, eu tenho alguns critérios. Quais são os critérios? O bem tem que ser disponível, e qual é o outro? O consentimento tem que ser o quê? O bem tem que ser disponível, o indivíduo tem que ser imputável, e o consentimento tem que ser o quê? Anterior ou concomitante à conduta. Não pode ser posterior. Portanto, se eu vou pegar meu amigo aqui, Edson, pegar o Edson aqui, ó. Edson, vou pegar você e vai levar você agora para colocar o piercing em você ou furar sua orelha. Eu não quero de jeito nenhum. Em tese, isso aí é o quê, pessoal? Lesão corporal, é ou não é? 129, é ou não é, gente? Lesão corporal de natureza leve, 129. Eu não quero. Fui lá, levei ele à força, tudo direitinho. Além dos outros crimes, o quê? Vou para lesão corporal, 129. Se no momento que está lá furando assim, rapaz, não quero não. Não, beleza, eu vou deixar furar. Furou, pronto. Consentimento do ofendido, excludente de ilicitude. Se ocorre depois, né, colocar um brinco aqui em você. Não quero, o cara furou. Depois, rapaz, olhando no espelho, acho que ficou legal. Ficou bom, gostei. E aí, estou cobertado por essa excludente aqui, consentimento do ofendido? Não, ela tem que ser o quê? Anterior ou concomitante, tá certo? E aí eu tenho o que também? Eu tenho aqui, ó, os elementos da culpabilidade. Não é? Tem um mnemônicozinho que se utiliza, né? Que é aquele impossível voltar com a ex, não é assim? Impossível voltar com a ex. Que aí alguns doutrinadores simplificam isso aí e colocam impoex, que é o que? A imputabilidade. O outro, potencial consciência da ilicitude. E o outro, exigibilidade de conduta, o quê? Diversa. Portanto, para eu praticar um crime, segundo o critério analítico, eu tenho que ter o quê, pessoal? Uma conduta. Por que a conduta? Porque, por exemplo, uma coação física irresistível. Tá lá, o cara pegou minha mão aqui, com força, colocou no arma de fogo, e ele lá está pressionando o meu dedo aqui com muita força, mais força que eu, para disparar. Houve conduta da minha parte? Não houve conduta, pessoal. Então já excluiu aqui o crime. Por quê, pessoal? A ausência da conduta. Tá certo? Tranquilo? Então se aqui teve conduta, minha parte, eu agi doloso ou culposamente, teve aqui, vamos colocar um crime doloso, homicídio, teve conduta, teve o resultado, teve o nexo causal, tem a tipicidade. Venham para cá agora. Eu agi em legítima defesa? Não. Estado de necessidade? Não. Estado de cumprimento do dever legal, ou exercício regular de direito? Não. Até porque a lei não manda matar, tá certo? Não. Beleza? Passa então, até agora eu pratiquei o quê? Pratiquei crime. Venham para cá. Eu sou imputável? Tenho mais de 18 anos? No momento da ação ou da omissão, eu tinha condição de entender o caráter ilícito da minha conduta? Tinha. Tá certo? Beleza. Passei desse requisito aqui. Até agora eu pratiquei crime. Tá certo? Eu tinha consciência, então, no momento do fato, que eu estou praticando o quê? É ilícito. Tinha consciência? Tinha. Venho para cá. Eu podia agir de outra forma e não agir? Podia. Mas eu quis agir. Então, venho para quê aqui, pessoal? Eu pratiquei, então, o quê? Um crime. A coação moral irresistível, por exemplo, é um excludente de quê, pessoal? Eu vou excluir o que? A culpabilidade. O erro de proibição é o quê, pessoal? Excludente de culpabilidade. Tá certo? Tranquilo? Ficou claro? Muito bem. Então a questão aí, ó.
A questão número 5 é, gente. 4. Um dos elementos da culpabilidade, a imputabilidade, será excluída no caso de o agente atuar sobre o estado de embriaguez completa. Intencional? Não, porque tem uma teoria, vocês estudaram isso também, que dá acto libera em causa, ação liberada na causa, tá certo? De forma alguma. Fortuita? Sim, fortuita é um dos tipos de embriaguez acidental, que é fortuita, né? Ou o que, pessoal? Força maior. A resposta aí então é fortuita. Não é o C que é culposo, né? Nem o D que é pré-ordenado, que pelo contrário, pré-ordenado é o que? É um agravante, tá? Voluntária também, não. Acto libera em causa, tranquilo? Então a questão correta aí na questão 4, assertiva, B de bola. Então só vai excluir a imputabilidade, embriaguez o quê? Acidental, caso fortuito e força maior. Show. 5. A respeito da infração penal normalmente jurídico brasileira, está na opção correta. Infração penal, pessoal. Infração penal é o gênero da qual eu tenho duas espécies. Quais são as espécies? Crime ou delito, que é uma coisa só. E o outro é o quê? Contravenção penal. Quais são as diferenças de crime ou delito e contravenção penal? Não basta para mim, que sou estudante aí, sou candidato a concurso público, na área policial, qualquer área que seja, não basta para mim eu dizer assim, contravenção penal, né? Está lá na lei 388 de 41, é aquele crime anão, né? É aquele crime liliputiano, né? É o crime que tem menor ofensividade. Não basta isso, pessoal. Eu tenho que saber todas as diferenças entre crime e delito e contravenção penal. Quando eu trabalho com crime ou delito, pessoal, eu estou lá no Código Penal e na legislação extravagante. Quando eu trabalho com contravenção penal, 3.688/41. Então vamos ver aí, pessoal. Tem um quadrinho aí bem bonitinho que é esse aqui. A galera viu que a turma da noite aí, ó. Esse aqui, ó, são as diferenças entre crime ou delito e contravenção. Primeira diferença, no crime ou delito eu tenho pena privativa de liberdade, de detenção ou reclusão. Qual a diferença? Detenção, aberto ou semiaberto. Reclusão, aberto, semiaberto e fechado. Quando eu venho para cá, ó, quando eu venho para contravenção penal, pessoal, eu tenho o quê? Prisão simples. Pena de estabelecimento, ó, especial em regime o quê? Aberto ou semiaberto. Tem fechado aqui, gente? Não. Primeira diferença. Outra diferença aqui, ó. A ação penal no crime ou delito. Ó, quando o desenho que eu fiz foi bem interessante na turma aqui. Eu disse assim, ó, gente. Imagine que nós estamos aqui. Eu acho massa esse exemplo aqui. Quem faz isso aqui é o Rogério Greco, eu acho massa. A gente está aqui, a convivência da sociedade está aqui nessa rua aqui. Nessa faixa. O que vai possibilitar a convivência harmônica da sociedade são esses dois muros aqui, essas duas paredes aqui imensas, que são as leis, o direito. Se eu, por exemplo, atuo contra uma norma dessa, contra uma lei dessa aqui, eu sou colocado à margem da sociedade. Daí vem o termo que? Marginal. Tá certo? E aí eu sou colocado à margem, né? E eu vou o quê? O Estado vai buscar o quê? A minha ressocialização. Tá? Eu venho para cá, o Estado vai buscar a minha ressocialização. Eu vou sofrer uma sanção penal e depois de ressocializado, que a gente sabe que na prática não existe isso. O cara sai ruim e volta pior, né? Então o cara vem para cá, depois ele está apto a voltar o quê? Para o seio da sociedade. O menor de 18 anos, ele não pratica crime por quê? Porque se entende o quê, pessoal? Que ele não tem como menor condição de entender todas essas normas, essa normatização aqui. Tá certo? Portanto, ele não pratica crime, ele pratica o quê? Um ato infracional. Porque ele é o quê? Pessoa em desenvolvimento. Eita, bonito, né? Pessoa em desenvolvimento. Tá certo? É assim que funciona. Existem algumas condutas. Então você já sabe o seguinte. Quando você trabalha com sujeito ativo e passivo do crime, o sujeito passivo formal sempre vai ser o Estado. Sujeito ativo do crime é quem pratica a conduta. Sujeito passivo. No sujeito passivo, de um lado, vai sempre estar o Estado. Por quê? Porque sempre quem vai sofrer aqui, ó, com esse rompimento da norma penal, é o Estado, que foi ele quem editou a norma. Eu sou o Estado, criei a norma penal. Matar alguém é crime, 121. Se você matar, a primeira vítima quem é? É o Estado. Eu que criei a norma. Concordam comigo?
Beleza, pessoal? Tranquilo? Então eu vou ter aqui, como primeiro, como sujeito passivo formal, sempre quem? O Estado. O Estado entende o seguinte: existem condutas que são tão sérias e tão graves que Estado, eu tenho que, por si só, começar a persecução criminal, a persecução penal. Eu tenho que tomar as rédeas da situação. Porque se eu não tomar, pode virar o quê? Um caso generalizado e a convivência harmônica em sociedade se esfalecer. Nesse caso, a ação penal ela é pública e incondicionada. É o caso, por exemplo, do 121, do homicídio. Se eu não fizer nada aqui, se eu não tomar as rédeas da situação aqui, começar um a matar o outro aqui, pronto, acabou a sociedade. Beleza, pessoal? Contrato social lá de um só vai embora. Tranquilo? Beleza? Ação penal, o quê? Pública e incondicionada. Existem situações que são sérias, são graves, mas eu, Estado, fui abalado também, mas para eu iniciar a perseguição penal, existe o quê? A representação da vítima. 147, por exemplo, a vítima representou, e agora sim, é condição de procedibilidade, tá certo? Isso é o quê? Ação penal pública condicionado que a representação. E existem condutas, existem crimes que mesmo eu, Estado, sendo afetado, sujeito passivo formal, o Estado entende o seguinte: eu fui afetado, mas, tá? Essa conduta aqui, esse crime, eu vou deixar para o indivíduo, a vítima, tá? O cidadão, para ele, sim, tomar as rédeas da situação e começar a persecução criminal. Que é o crime de quê? Ação penal o quê? Ação penal o quê? Privada. No caso, pessoal, observando aqui, observando esse quadro, resumo aqui. Quando eu falo de crime ou delito, eu tenho o quê? Ação penal incondicionada, condicionada, a representação ou privada. No caso da contravenção penal, por disposição expressa da lei, no artigo 17, a ação penal sempre é o quê? Incondicionada. Tranquilo? Quando eu venho para cá, crime ou delito, pune-se a tentativa. Na contravenção penal, não se pune tentativa. Cabe tentativa? Cabe, mas não se pune a tentativa. Professor, mas eu vi o autor falando, o Rogério falando o seguinte, que não, se não se pune, não se cabe. Não, precisa da taxatividade. Cabe tentativa? Cabe. É punida a tentativa? Não se pune a tentativa. Artigo 4º, 3.088 de 41. Beleza? Tranquilo? Outra diferença. No crime ou delito, admite a extraterritorialidade. Artigo 7º, a gente discutiu ainda hoje. Crime praticado, por exemplo, contra a vida ou a liberdade do presidente da República, fora do país. Aplica a lei brasileira, sim ou não? Sim. Então, no crime ou delito, cabe o quê? Extraterritorialidade. Na contravenção, cabe? Não. Contravenção penal, não se admite extraterritorialidade. Tranquilo? Então, 3.088, 41, só dentro do território o quê? Brasileiro. Aqui, pessoal, a competência, justiça estadual ou pode ser haver o quê? Justiça federal. Contravenção penal, somente o quê, pessoal? Justiça estadual. Onde é que está isso? Tem que ser 109, inciso 4 da Constituição. O limite da pena do crime ou delito, como a gente proíbe, não é? Pena de caráter perpétuo, não é isso, pessoal? Banimento, cruel, pena de morte naquele caso de guerra, declarar aquela situação, exceção, não é isso, pessoal? Aqui, o cara pegou 150 anos de reclusão. Vou fazer o cálculo em cima dos 150. Vai ficar o quê? No máximo preso quantos anos? 30 anos. No caso aqui, pessoal, da contravenção penal, quantos anos? 5 anos. Tá? No caso aqui, o período de prova do SUSIS. E aí, no período de prova do SUSIS, condição suspensiva, não é isso? Do processo, vai quando aqui? 2 a 4 anos, ou 4 a 6 anos. No caso da contravenção penal, pessoal, de 1 a 3 anos. Então, veja que eu tenho aqui, uma série de diferenças aqui do delito ou contravenção. Não basta para minha prova eu saber não, porque o crime ou delito é mais grave, contravenção é menos grave. Não basta isso, pessoal. Tem que, aprofundar nisso aqui, para fazer questão de prova, tá? É bom nivelar por cima, você pegar uma provinha lá e a provinha é fácil, tá fácil.
Não é isso? Então, treinamento difícil, luta o quê? Fácil, beleza? Nessa linha. Então, vamos lá. A gente tem aqui questão aí, gente. Questão 5. A respeito da infração penal do ordenamento jurídico brasileiro, essa é correta. Crimes, delitos e contravenções são termos sinônimos? Negativo. Crime e delito de um lado, contravenção o quê? Do outro. Beleza? Adotou-se o critério tripartido, existindo diferença entre crime, delito e contravenção. Crime e delito, pessoal, é a mesma coisa, e contravenção do outro lado, não é isso, gente? C. Adotou-se o critério bipartido, segundo o qual as condutas puníveis dividem-se em crimes e contravenções como sinônimos e delitos. Negativo. Crime e delito de um lado, contravenção do outro. Um dos critérios distintivos entre crime e contravenção é dado pela natureza da pena privativa de liberdade combinada. Sim, na contravenção eu tenho prisão o quê? Simples. No crime e delito eu tenho o quê? Detenção ou reclusão. Tranquilo. E a assertiva é, a expressão infração penal abrange apenas crimes e delitos. Não, crimes, delitos e contravenções. Portanto, questão correta, assertiva D de dado. Não é isso, gente? Muito bem, pessoal. Questão agora 6. Foi do ano passado, de agente penitenciário. Não é? Desculpe, desse ano. Né? Desse ano. Botei 217, né? Ô, bicho doido danado. Vamos lá. Majoritariamente, entende-se que, de acordo com o conceito analítico, crime é um. Basta saber isso. Fato típico, ilícito, jurídico e o quê? Culpável. De grátis, como se diz a questão. De grátis, né, pessoal? Fato típico, antijurídico e culpável. Questão 7 nós já fizemos. Correta é a assertiva C. Não é isso? 8. Assinale a alternativa correta. Aqui tá o macete massa, que eu falei pra galera. Massa aqui, ó. Para você trabalhar com essa história de cabe fiança, é imprescritível, não cabe, cabe induto, graça, anistia. Você vai fazer isso aqui, ó. Você chegar na prova do concurso, assim que você chegar, posso apagar isso aqui, né? Isso aqui é uma lepra, vamos lá. Assim que você chegar na prova, galera, ó, você não vai esquecer, você vai fazer isso aqui, preste atenção aí. Eu acho que eu coloquei, até isso aqui no Instagram, tirei uma foto do quadro e coloquei lá. Mas preste atenção nisso aqui, vocês copiem aí, tá? Isso é muito importante. Chegou muita gente errando questão disso aqui, não tem o que fazer. Você vai colocar assim, ó, você vai fazer uma tabelinha assim, ó. Ó, preste atenção. Pronto. Você vai colocar aqui fiança, aqui prescrição, aqui induto, graça e anistia, tá? A anistia, pessoal, é concedida pelo Congresso Nacional, não é? Não é assim? Referência aos fatos, não é assim, pessoal? A graça é o quê? Pelo presidente da República. Induto também para presidente da República. Só tem uma diferença de graça e induto aqui, né? É um perdão concedido pelo presidente, só tem uma diferença. O induto é coletivo, a graça é o quê? Individual, só. Não é isso aí, gente? Beleza. Aí eu coloco aqui agora, ó. Vou colocar aqui agora. Então eu coloquei aqui fiança, prescrição, induto, graça e anistia. Tranquilo? Aqui eu vou colocar o quê? Racismo. Isso eu tenho que lembrar, porque se eu errar isso aqui, né? Racismo. Aqui, TTTH. Isso aqui é o quê? Terrorismo, não é? Tráfico ilícito de entorpecentes, tortura, 9.455, né? 97, e é de 11, 8.072,90. Não é assim, pessoal? Beleza. E aqui eu vou colocar o quê? Os crimes contra a ordem constitucional e o Estado de democrático de direito. Não é assim? Não é assim? Se eu fiz isso aqui, galera, olha só. Se eu lembrei de fazer isso na minha prova, coloquei aqui fiança primeiro, prescrição, induto, graça e anistia, e coloquei racismo, TTTH, crimes contra a ordem constitucional, Estado democrático de direito. Pronto, se eu fiz isso, show de bola. Agora eu faço o seguinte, é assim, ó. É tipo jogo da velha aqui, ó. Tipo jogo da velha. Pronto, o restante é não. Pronto, show de bola, tá? Chegou na prova, faz isso aí. Chegou na prova, colocou e fez isso aí, pronto, matou a pau. Não tem estresse com isso, não. Colocou isso aqui, ó, S, lembrar disso, S. Pronto, o restante é não, N é não.
Então vamos lá, o racismo é um crime fiançável? Não, é inafiançável. O racismo prescreve? Não, é prescritível. No racismo, cabe indulto de gasto de anistia? Cabe. Eu venho para cá, tortura, tráfico entorpecentes, terrorismo, hediondos. Cabe fiança? Inafiançável. Prescreve? Sim. Cabe indulto de gasto de anistia? Não, mas eu vou já colocar uma ressalva aqui, tá? Não. Beleza? Venho para cá agora. Aqui para o crimes contra a ordem constitucional e Estado Democrático de Direito. Cabe fiança? Não, inafiançável. Prescreve? Não, são imprescritíveis. Cabe indulto de graça de anistia? Cabe. Legal esse quadrinho aqui, né? Bom, cuidado com uma única observação. Na lei 9.455/97 de tortura, tá? Você vai entender o seguinte, que em se tratando de tortura, você vai colocar aqui, ó, pelo princípio da especialidade. Tortura, cabe o que, pessoal? Indulto. Pronto, você vai lembrar disso. Só isso. Tranquilo? Tortura, cabe indulto. Beleza? Ficou claro? Não esqueça de jeito nenhum esse quadrinho aqui, ó. Assim que chega na prova tem que fazer isso. Porque essas questões aqui costumam cair aí na prova, tá certo? Que existe, você sabe que se é fiançável, não fiançável, imprescritível e tudo mais. Beleza, gente? Então vamos lá. 8. Ação alternativa correta. O tráfico internacional de entorpecentes é um crime imprescritível. Tráfico está aqui. Prescreve ou não, pessoal? Sim, então não pode ser essa. Não pode ser assertiva A. B. Os crimes hediondos são imprescritíveis. Hediondo está aqui. Prescreve? Sim. Não pode ser essa também. O terrorismo é um crime inafiançável. Está aqui terrorismo. Tem fiança? Não. Essa é a questão o quê? Correta. Tá certo? O outro, a prática de racismo constitui crime afiançável. Racismo inafiançável, ó. Não. Tá certo? Beleza, pessoal? Tranquilo? Fechado? Entenderam isso aí? Vamos lá para a questão 9. 9. Questão 9 foi desse ano. Agente da Polícia Civil do Acre. Diz assim, ó. São elementos caracterizadores do concurso de pessoas. Concurso de pessoas, teoria restritiva, tá certo? E nós utilizamos aí, pessoal, na concurso de pessoas, alguns requisitos. Quais são os requisitos para ver o concurso de pessoas? Concurso de pessoas é quando o crime é praticado por mais de uma pessoa. Então tem o quê? Concurso de pessoas. Concurso de pessoas. Primeiro, tem o quê? Mesma infração para todos. É lógico que você, na teoria monística, você vai responder de acordo com a sua o quê? Culpabilidade. Que mais? Pluralidade de condutas. Não é isso, pessoal? Então tem que ter mais de um agente. Que mais? Que mais? Relevância causal de todas as condutas. Por exemplo, se eu agir com ônibus necande, eu tenho intenção de matar o Edson, de novo. E aí eu digo assim, qual é o nome? Adriano. Digo, Adriano, meu irmão, tu me empresta a tua pistola para eu matar o Edson? Empresta aqui. Prestou. Nesse caso aí, pessoal, ele atuou como o quê? Como partícipe, não é assim? Partícipe material, me emprestou a arma, beleza? Aí eu digo assim, vou pegar só e vou matar o Edson. Mas eu resolvo antes passar em casa, para trocar de camisa. Quando eu passo em casa, esse exemplo quem dá é o Stefan. Eu vou lá, passo em casa. Quando eu passo em casa, o que acontece? Chego lá, vou trocar de camisa, acho minha arma, deixo a arma dele aqui. Pego então a minha arma, deixei a arma dele aqui, e com a minha arma, eu vou efetuar os disparos no Edson. Resultado, pessoal. A conduta dele foi relevante para o meu homicídio? Não foi. Muito embora eu tenha emprestado a arma, não utilizei o que? A arma dele. Tranquilo? Então temos que ter o quê? Meio de infração para todos, teoria monista, vão responder de acordo com a sua culpabilidade, pluralidade de condutas, relevância causal. E o outro elemento
que alguns doutrinadores chamam de nexo psicológico. Eu prefiro outro, que é liame subjetivo, que é esse termo mais adequado, que é o liame subjetivo. Agora, cuidado, porque na prova vem assim, liame subjetivo, tá? Ou nexo psicológico. Olha só, esse liame subjetivo, esse nexo psicológico, ele não pressupõe o acordo prévio, nem tampouco o conhecimento do outro concorrente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu estou aqui chutando o Edson, tá? Tô lá, lesionando o Edson. Vem meu amigo aqui, flamenguista, né? Tá certo? Olha aí, eu flamenguista. De longe ele olha lá, conhece o Ederson, diz, esse Edson aí é um cara que me sacaneou, ele tem raiva do Edson, não me conhece. Vai lá, começa a chutar também. Ele aderiu a... ele aderiu à minha conduta ou não? Houve concurso de pessoas aí ou não? Sim, mas eu não conheço ele, eu não acordei com ele. Mas houve concurso de pessoas, ele aderiu à minha conduta. Entenderam isso, pessoal? Então, nas questões de prova, quando trata de concurso de pessoas, nessa parte aqui dos requisitos, o que mais cai é isso aqui, tá? A questão vai dizer que tem que existir o ajuste prévio, o conhecimento entre os agentes negativo, tá certo? Beleza? Então vamos lá, a questão que a gente tá é a questão número 9. Então são elementos caracterizadores do concurso de pessoas, entre outros, acordo de vontade entre os agentes e relevância causal das condutas, pluralidade de agentes e acordo de vontade entre os agentes, liame subjetivo e pluralidade de infrações penais, pluralidade de agentes e pluralidade de infrações penais. O primeiro está errado por quê? Acordo de vontades, não é isso, pessoal? O B está errado por quê? Acordo de vontades. O C está errado por quê? Pluralidade de infrações penais. Não, a mesma o quê? A mesma infração. Tá certo? O D, pluralidade de agentes e de infrações penais. Novamente errado, tem que ser a mesma infração para todos. A assertiva correta, então, é assertiva o quê, pessoal? É liame subjetivo e relevância causal das condutas. Tranquilo? Assertiva correta, então, assertiva é. Pois não, meu amigo? Deu tempo, foi? Rapaz. Gente, olha só. Faltam algumas questões para a gente fazer aqui. Eu vou dar o gabarito para vocês, beleza? Vamos lá, a questão 10. A questão correta, assertiva, é de escola. É de escola. 11, D de dado. 12, D de dado. 13, A de amor, porque eu coloquei uma questão de crimes contra a vida, um de crimes contra o patrimônio. 13, A de amor. 14, C de casa. 15, A de amor. Beleza? Pessoal, foi uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado, tá certo? Qualquer coisa, entrar em contato aí, tanto pelo WhatsApp quanto pelo Instagram. Tamo junto. Valeu, galera. E a galera daqui do Agente Penitenciário, tamo junto daqui a pouco. Show.